Olá, o objeto de estudo ao qual nos dedicamos é o conto Os Mortos, de James Joyce. O nosso objetivo com o estudo desse conto foi trabalhar três elementos: o elemento da rememoração, da melancolia e da epifania. James Joyce, escritor irlandês, muito conhecido em especial pela sua obra Ulisses. James Joyce sai de Dublin, onde encontra uma situação de paralisia nas palavras do próprio escritor, e vai em busca de ser um grande escritor. A obra de James Joyce é ambientada na cidade de Dublin, cidade onde nasceu e onde passou boa parte de sua vida. Muitas de suas memórias estão presentes em suas obras de maneira tal que é mesmo difícil definir o que é realidade e o que é ficção. Embora, nas palavras do próprio autor, se Dublin fosse destruída, poderia ser reconstruída a partir de sua obra, o que vemos mais presente nas escritas de James Joyce, também pelas falas do próprio autor, é a representação da história moral de seu povo. As pessoas de Dublin eram importantes para Joyce, foram referências para a sua vida, foram levadas para a sua escrita, de maneira tal que fica difícil distinguir o que é realidade e ficção em sua obra. Dublinenses é uma coletânea de contos. Os primeiros foram escritos em 1904, ainda publicados de maneira avulsa em revistas e jornais da época. Reunido 12 primeiros contos, Joyce tenta a sua publicação. No entanto, há uma grande resistência, tentativa de cerceamento, de censura, e Joyce então só conseguirá publicá-lo em 1914, já contando com 15 contos, incluindo o último conto, Os Mortos, objeto de estudo desta nossa fala. Para os estudos e reflexões que fizemos, utilizamos a tradução de Tomás Tadeu, uma tradução bilíngue. Os Mortos é um conto que se passa basicamente em dois ambientes. Na maior parte do conto está descrito a festa da casa das irmãs Morkan, onde existe, então, a festa do Dia de Reis, uma festa de fechamento do ciclo natalino. Num segundo momento, já uma parte menor, mas muito importante no conto, desde o final da festa, a transição da ida para o Hotel Herschel e a própria cena que se desenrola, então, neste hotel. O conto se passa em torno de Gabriel Conrad. Pequenos conflitos vão sendo estabelecidos ao longo do conto, de maneira muito sutil na escrita de Joyce. Nós vamos percebendo, vai sendo pintado a figura deste personagem, que será, então, o foco do nosso olhar e do olhar do leitor a partir da escrita joyciana. Vemos nesses pequenos conflitos um pouco da personalidade de Gabriel, personalidade que vai ser colocada em confronto a partir exatamente do segundo momento do conto, quando da revelação de Greta. Como dissemos, nos apegamos em três elementos para analisarmos este conto. São possibilidades de leitura e buscamos encontrar, então, no próprio texto, indícios que nos pudessem dar suporte a essas possibilidades. Num primeiro momento, a própria história como um todo, em especial toda a primeira parte do conto, onde há uma presença constante do que Lacan vai chamar de rememoração. Na psicanálise lacaniana, a rememoração seria exatamente este relembrar, este falar do momento. A narrativa na psicanálise é muito importante, ela vai narrar os momentos do passado com os sentimentos do presente, ressignificando, então, aqueles instantes. O que vemos durante toda a cena na casa das irmãs Morkan é exatamente essa rememoração de um passado que já foi glorioso, de um passado que reúne aquelas pessoas, que está presente não apenas na fala, ao resgatarem personagens e situações passadas, mas inclusive na própria ambientação, nos móveis, na sequência a ser feita durante a festa, aquela situação em que você tem uma
uma espécie de coreografia do que vai acontecer, sempre acontece do mesmo jeito, é um indício que o Joyce nos dá logo no início do conto, é uma festa que já acontece há muitos anos, espera-se as mesmas pessoas, a sequência da festa é a mesma, as pessoas têm os mesmos papéis, então você tem a espera do Gabriel por ser representante aí da terceira irmã já falecida, como alguém muito esperado, mas também a espera de um companheiro que sempre chega embriagado e que vai causar pequenos conflitos durante a festa. Nós temos também a presença constante de situações de incômodo, como foi dito na questão dos conflitos de Gabriel. Ele está preocupado com o seu discurso e tudo o que está ao redor é de menor importância, justamente porque Gabriel é uma personagem que não está ligada a esse passado, ou que tenta não estar ligada a esse passado, né? Que foge dessa estrutura e que vai buscar numa outra cidade, que não costuma fazer férias dentro do seu país, que não costuma usar a sua própria língua. Então, o próprio Gabriel é a representação da fuga dessa rememoração, enquanto todos os demais personagens estão o tempo inteiro lembrando do passado numa espécie de psicanálise coletiva. Nós temos, então, essa evocação constante do passado, também durante a ceia. Gabriel vai se postar na cabeceira, é dele o papel de destrinchar o ganso, há uma determinação de onde cada um se senta, uma sequência na apresentação dos pratos, ou seja, tudo é muito tradicional. E esta tradição serve exatamente para alimentar, segundo Lacan, esse ressignificado do passado, essa rememoração do passado, realoca o sentimento daqueles que estão ali presentes a partir dos sentimentos atuais. Então, há um saudosismo presente, mas isso ajuda a estabelecer um ressignificado de um passado que foi perdido e que está presente não apenas nas falas, ao evocarem personagens e situações do passado, mas também na própria ambientação e na existência da própria festa. Um segundo elemento que colocamos também como uma possibilidade de uma chave de leitura é a melancolia, a partir da definição de Freud. Freud vai nos colocar que, ao amarmos, investimos uma energia em direção ao ser amado, a esse objeto desejado. A perda desse objeto, a partida desse objeto, exige de nós, então, um redirecionamento dessa energia, ou para um terceiro objeto, ou de retorno a si mesmo. Quando isso não é feito, quando a pessoa é incapaz, é o termo que Freud vai utilizar, quando a pessoa é incapaz de fazer esse movimento, o que acontece, então, é a identificação com a ausência, o que vai causar, então, o que Freud vai chamar de melancolia. A partir deste conhecimento, deste pensamento de Freud, nós olhamos, então, para a personagem Greta e a sua trajetória na transição do final da festa das irmãs Morkan para o hotel em companhia de seu esposo, Gabriel. Durante toda a festa, temos uma descrição da personagem Greta como uma esposa perfeita, prestativa e, até certo ponto, submissa em relação a Gabriel. No entanto, a partir da escuta da música tocada pelo Sr. Darcy, Greta modifica-se. A alegria, a prestatividade, a personagem, então, desenhada durante a festa se modifica. Mas Gabriel só vai perceber essa mudança quando já está no hotel, porque também Gabriel está com outros pensamentos. O discurso que era sua preocupação foi cumprido e agora tudo o que ele pensa é em poder aproveitar esta noite com a esposa, uma noite de amor, depois de tanto tempo sem ter essa possibilidade de estar juntos, sozinhos. Gabriel não percebe a mudança de Greta, embora no próprio texto ele vá dando sinais de que Greta mudou a sua energia, mudou o seu posicionamento em relação a como se apresentava durante a festa. Trouxe pequenos trechos para identificar, então, essa mudança, inclusive a percepção do próprio Gabriel
a descrição, melhor dizendo, uma vez que ele não percebe essa mudança. Ao ver a esposa na escada, no primeiro momento ele sequer reconhece que é a esposa, depois, no segundo momento, reconhecendo-a, né? Nós pegamos, então, esse pequeno trecho em que Gabriel se surpreende com a imobilidade. Ela está parada. E, no outro momento, ele vai dizer que ela está ausente. Né? Então, Greta não está ali. Ela não está naquele momento. A música é um gatilho para levá-la a uma lembrança. E, né, nesse gatilho, ela é transportada para essa lembrança ao ponto de se tornar imóvel, de paralisar-se na escada. Gabriel vê, mas não percebe essa mudança. Um outro instante, já no hotel, quando os dois se dirigem ao quarto, nós temos a seguinte frase: ela subiu atrás do porteiro, a cabeça baixa, os frágeis ombros curvados, como se carregasse um peso. E, por fim, nós temos ainda um momento em que ela começa a falar sobre a música e o porquê da mudança no comportamento, na energia dela, o momento que ela vai começar a contar para Gabriel, nós temos o seguinte trecho: ela não respondeu imediatamente, então disse em meio a uma explosão de lágrimas. Outros momentos que nós vamos ter é a Greta interromper o seu discurso e jogar-se na cama em choro. Ela não consegue concluir a narrativa. Ela vai falar da morte de Michael Furey, o que vai nos levar a indícios de uma possível não reelaboração deste luto. Provavelmente, ao receber a informação da morte de Michael Furey, há uma possibilidade aí de Greta não ter comparecido a esse enterro, de não ter conversado com mais ninguém a respeito, uma vez que ela já se encontrava no convento. O próprio Gabriel vai dizer que ela nunca tocou neste assunto. Então, por quanto tempo este silêncio de Greta não ocasionou esse estado, não elaboração desse luto? De não pensar, não ressignificar, como diz Freud, não direcionar isso para outra direção. Greta, aparentemente, guarda este luto. E a música é, então, esse gatilho que vai provocar em Greta esse estado melancólico que vai oportunizar a sua narrativa. E ao narrar este instante, ela então consegue fazer essa reelaboração do luto ao ponto de chorar, de trazer a emoção à tona, mais uma vez contado este fato, ela consegue então dormir. Quer dizer, a gente tem uma presença aí de um estado melancólico, seguido de um estado também, que a gente poderia dizer, de um processo de cura terapêutica. Por fim, como terceiro elemento, nós trazemos a epifania. E, embora tenhamos utilizado de alguns teóricos a respeito da epifania, preferimos trazer uma fala do próprio Joyce. Por epifania, Joyce se refere a uma súbita manifestação espiritual, seja na vulgaridade do discurso, ou no gesto, ou então numa fase memorável do próprio espírito. As epifanias para o personagem Stephen, em Stephen Hero, o alter ego de Joyce, eram o mais delicado e evanescente dos instantes. Os mortos nós podemos, então, olhar também a partir exatamente dessa configuração de rememorações e melancolia que nós já analisamos, estabelecer também alguns momentos em que a epifania se faz presente. A título de ilustração, trouxemos então aqui 2 momentos dessa epifania. Um instante de Greta, na janela, a ouvir a sua música, e um instante em que Gabriel está à janela, vendo a neve cair sobre os vivos e os mortos. São 2 momentos, então, em que as personagens teriam essa delicadeza, essa evanescência de ouvir o próprio espírito, e dentro do aspecto da psicanálise que nós olhamos anteriormente, seria exatamente esse momento de reencontro, de restabelecer o equilíbrio, de revisitar os seus sentimentos, ressignificar, reelaborar esses seus sentimentos. Nós encontramos, então, na obra Os Mortos, de James Joyce, aspectos bastante psicológicos que nos fazem pensar, assim como o próprio Gabriel, sobre a fragilidade em nós e a fragilidade da própria vida. Obrigada.